Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar falando hoje com vocês referente a essa questão da população poder ou não andar armada, tá ok? Por que o governo Bolsonaro era a favor de que o cidadão pudesse andar armado? Por que o governo Lula é contra? Eu vou lhes explicar rapidamente, é simples, fácil de entender, tá? Quem conhece os caminhos de como a República pensa a respeito disso, quem conhece as entranhas, as razões que não são reveladas, é que pode adiantar alguma coisa à população. E os advogados conhecem, ok? Não eu em especial, os advogados em geral. Bom, antes eu queria estar falando uma coisa com vocês. Tem algumas pessoas aí falando que eu falo devagar demais. Bem, sempre foi a minha tônica isso daí, procurar explicar, esclarecer. É óbvio que tem pessoas que têm um raciocínio mais rápido, então você vai aí embaixo no vídeo e você acelera, tá ok? Então um vídeo de 10 minutos, você vai ouvir em 5 minutos, você ouve acelerado, se você não tem problema de entender, tá ok? Bom, e a minha vagarosidade no falar, ela ficou mais enfática a partir do momento que eu passei por 2 Covids, então o raciocínio é um, mas a fala não ajuda, tá bom? Mas enquanto estiver sendo o suficiente para falar, nós vamos prosseguindo. Eu queria pedir também que você se inscreva no canal, dê o like positivo, negativo, se você não concorda, comente porque você não concorda, que isso são subsídios que você fornece a mim, até para que eu reexamine melhor uma determinada afirmação, um determinado ponto de vista, ok? Então é isso, não se esqueçam de dar o like, pode ser o like negativo, o like positivo, de comentar e de se inscrever no canal, para que o canal possa ter uma maior divulgação. Nós não ventilamos assuntos que interessam a milhões de pessoas. Se vocês forem ver as coisas que têm milhões de seguidores, às vezes é inexplicável por que isso acontece. Nós pretendemos uma parcela de pessoa que queira se cientificar da sua posição, do seu papel na sociedade. E isso, infelizmente, a maioria dos brasileiros hoje estão sendo conduzidos a não pensar, porque se pensar, assusta, ok? Bom, voltando à questão armamento. Primeiro, você sabe que em 2005 teve um referendo e a população brasileira, 63% dela, escolheu que queria andar armado, ok? Esse é um ponto. Aí pergunta-se, por que não cumpriu até hoje isso? Referendo, plebiscito, é uma forma de consulta antes de se estabelecer uma lei, é uma forma de consulta à população, que é quem elege os políticos, que é quem manda de fato, ou deveria mandar, ok? Então, se uma consulta é feita, 63% responde de forma positiva, por que até hoje isso não foi concretizado? Há quem diga, é pouco percentual, é um pouco acima da metade, um pouco acima não, 13% acima da metade, metade seria 50%. Se fosse assim, a eleição do presidente Lula não valeu, porque foi diferença de 2%, 1 milhão, 2 milhões de votos, então não valeu, não. Maioria vence e ponto final. Não é a forma perfeita, mas
é a mais democrática conhecida. Então, primeiro que não se cumpriu. Agora eu vou lhes explicar qual é o interesse de governos. Bom, seja o governo de direita, de esquerda, eu digo para vocês que nenhum deles tem interesse em população armada. É simples a questão. A partir do momento que esse governo, seja ele de direita ou de esquerda, passa a desagradar a população, vocês lembram 2012, 2013, populações indo aos milhares, milhões pelas ruas, correto? Você já imaginou esse povo todo armado? O exército não ia conseguir enfrentá-lo. Mesmo tendo armas muito superiores, não ia conseguir porque é o fator surpresa e eram muitos, correto? Eram muitas pessoas agredindo com armas de fogo. Então não haveria como vencê-los. Então essa é uma razão que eu digo para você que nem governo de direita e nem de esquerda veem com bons olhos isso. Os que estão para a extrema direita ou extrema esquerda, esses não veem mesmo com bons olhos de forma alguma, porque isso vai fazer com que a população os enfrente. E eles vão ter que ter um exército muito mais preparado para encarar essa situação, além do que vai ser um exército que os militares, a maioria que são a praça de pré, nas forças armadas, nas polícias militares, eles também têm familiares no meio da população. Então é uma questão muito difícil, tá bom? Então eu diria para vocês que nenhum deles tem essa predisposição. Porém, vocês notam que o governo que passou, o Bolsonaro, ele seguidamente dava entrevistas, fazia gestos, inclusive, sobre população armada. Então, olha, eu diria para você que é um governo que tem muita certeza do que vai fazer. É um governo que tem muita certeza de que o que vai fazer a população vai apoiar, correto? Eu diria para você que é muito perigoso, porque a mesma população que apoia num momento é a mesma que vai no outro momento, entendeu? Então, eu prefiro olhar isso aí sobre outro prisma. Eu tenho o direito de me defender, tenho o direito de defender os meus limites, as minhas propriedades para os que têm muitas. Enfim, você tem um direito, é a legítima defesa pessoal. E isso você só pode exercer com meio de armas. Agora, particularmente, eu digo para vocês que arma na mão das pessoas por aí não tem grande utilidade, não. Porque o sujeito, quando ele vai cometer um assalto, ele vai cometer um crime, ele está de arma em punho. Ele já está na tocaia, ele já está de surpresa para te pegar. Ele chega de repente, ele chega numa moto, ele chega, abre a porta de um carro, ele vira uma esquina. Enfim, ele já está de arma em punho. Se você está armado, o que vai acontecer? Você não vai ter tempo. Inclusive, você vai ter a sua arma levada. Eu vejo alguma utilidade de arma dentro da sua casa. Aqui dentro da minha casa, por exemplo. Por quê? Porque a arma está num determinado lugar e se eu percebo alguma tentativa de invasão à propriedade, eu tenho meios de me posicionar, eu conheço o terreno, eu tenho meios de ter um elemento de surpresa a meu favor. Além do que, as casas normalmente têm muros, têm portões,
tem às vezes ofendículos, né? Que são arames elétricos, enfim. Nada disso segura ladrão, porque ladrão, quando quer entrar, ele entra em qualquer lugar. Vocês têm visto aí ladrão, assassinos em condomínios de luxo altamente vigiados. Eles entrarem, então não tem. Mas dificulta. E no dificultar, até que esse invasor chegue dentro da minha casa, eu já me preparei para recebê-lo, devido ao que eu tenho para causar dificuldades no entorno da residência, do escritório, de onde eu estiver. Tá bom? Então eu vejo alguma utilidade. Fora isso, eu não vejo muita utilidade, mesmo porque você não anda na rua assim, de arma em punho, prestando atenção em tudo. E o sujeito que vai te assaltar, ele anda. E o fato dele encontrar uma arma, ele pode, por primeiro, tendo em vista que não é permitido a população andar armada, de cara ele pode pensar que você é policial, ok? E às vezes a maioria são. E, então isso, eu não vejo eficácia, enfim. Agora você ter dentro da sua propriedade, que no entorno ela já está paramentada, aí tem alguma utilidade, ok? Quanto aos governos, eles não têm interesse pelo simples motivo de que é um exército a mais. E ainda que sejam armas de pequeno calibre, em função do que possuem forças armadas, é uma agressão que é feita de surpresa. Entendeu? Então, para que um governo vai arrumar mais problemas para si? Tá? Ele prefere, então, minimizar isso aí, de forma que um exército aí, umas polícias militares, seja o suficiente para ele garantir a sua forma de atuação. Tá bom? Até a próxima oportunidade.